A palavra de Deus fala que Abel oferecia o seu melhor, por isso Deus atentava para o sacrifício de Abel. Às vezes clamamos a Deus por resposta, queremos que Deus ouça o nosso louvor, queremos sentir a presença de Deus, queremos ser tocados por Deus, queremos ser envolvidos por Deus, mas não damos o nosso melhor para Deus. Eu costumo dizer que quando a gente começa a ter um diálogo com uma pessoa, se essa tal pessoa vira o rosto e não dá a mínima atenção para a gente para, a gente se cala. Se eu começo a conversar com o irmão Marcilei vira o rosto e não dá atenção devida, eu vou fechar os meus lábios e vou calar, não vou continuar assim. E às vezes saímos da nossa casa querendo ouvir a voz do Senhor, mas quando chegamos na igreja, ou quando naquele momento em que devemos ouvir a voz do Senhor, a nossa atenção está em outras coisas. A nossa atenção está voltada para as coisas que não vai nos edificar. É tempo de abrirmos os olhos. Meu Deus. É tempo de acordarmos. Glória a Deus. É tempo de lembrar do nosso Criador. É tempo de abrirmos os olhos enquanto estamos com saúde, ainda enquanto estamos com força. Enquanto você pode fazer para Deus. Será que estamos esperando as nossas forças acabarem? Será que estamos esperando os dias mal chegarem para a nossa vida? Será que estamos esperando o tempo de luto, o tempo de aflição, para começarmos a entregar a nossa vida no altar do Senhor? Meu Deus. Será que estamos esperando as coisas irem de mal a pior, para ajoelharmos e nos render ao Senhor, para entregarmos o nosso melhor, o resto que ainda sobra? Meu Pai. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes de termos novas chances. E diante dessa palavra, eu vejo que lembranças já foram apagadas. Pessoas lembram de Deus, lembram do Criador, aleluia, esforçadamente, porque chega na igreja, o hino está dizendo para adorar, o hino está dizendo que Jesus vai voltar. As pessoas só lembram dessa parte, porque o hino lembrou, porque o irmão falou aqui na frente, porque ao contrário disso, é salvo esquecimento. É tempo de acordarmos. A palavra do Senhor nos alerta a acordar e entregar o nosso melhor para o Senhor. A palavra do Senhor nos alerta a dispor. Lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade. Eu pude entender que é entregar o nosso melhor. É fugir da aparência do mal. A palavra de Deus diz que nós somos fortes. A palavra de Deus está em nós e nós já vencemos o maligno. A palavra de Deus não te trata, não me trata como qualquer pessoa, nos trata como pessoas fortes, como pessoas capazes de vencer. E quantas vezes abaixamos a cabeça diante do pecado, quantas vezes nos abatemos diante da falha. É tempo de entender que somos fortes, que somos capazes de vencer. A palavra do Senhor a todo momento nos alerta. E eu estava meditando na vida de outros jovens que fizeram a diferença. Então eu estava meditando na vida, aleluia, de José. A palavra de Deus fala que José foi um jovem que foi tirado da casa dos seus pais, à força. Seus irmãos primeiro lançaram na cova, os seus irmãos depois o venderam. A palavra de Deus fala que José foi levado como escravo, foi vendido como escravo. Mas o que me chama a atenção na história de José foi que em determinado momento em que José estava na casa de Potifar, aleluia, o pecado veio até José. O pecado veio até José. Eu estava comentando outro dia que José teve várias opções. José poderia olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: Deus me esqueceu, Deus permitiu que eu estivesse aqui nesse lugar, Deus me abandonou e cedesse ao pecado. Mas José lembrava do seu Criador. No momento em que José foi tentado, José fugiu. José lembrou que ele não poderia fazer tamanha coisa diante do seu Deus.
preocupado com o que as pessoas iam pensar, José estava preocupado com o que Deus ia pensar ao seu respeito. José não estava importando com o que as pessoas iam achar. José se enfatiza, aleluia, do que Deus ia pensar ao seu respeito. Glória a Deus. Quantas vezes nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar? Quantas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro e dizemos: meu pastor não está aqui, agora eu vou deitar no bode, não é assim que fala? Quantas vezes olhamos para o lado, olhamos para o outro e dizemos: não tem ninguém me vendo, agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer o que a minha carne pede, agora eu posso fazer o que a minha vontade pede. E estamos esquecendo que o Criador está de olho em nós. Estamos esquecendo que a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, que os olhos do Senhor estão sobre o povo que foi chamado, sobre o povo que foi separado. Aleluia. Quantas vezes José, naquele momento, ele poderia dizer: não tem ninguém aqui nessa casa, eu sou longe dos meus familiares, eu sou longe daqueles que conhecem a cultura, eu sou longe daqueles que servem o meu Deus, aqui ninguém vai saber de nada. Mas José olhou e lembrou do seu Criador. José sabia que tinha alguém que poderia ver as suas obras ocultas. José, naquele momento, decide fugir do pecado. Quantas pessoas têm vergonha de fugir do pecado? Estava comentando com o pastor Adilson. Quantas vezes os jovens, nós, cedemos ao pecado com vergonha de dizermos não para o pecado? Como é isso? Como funciona? Eu me lembro que às vezes, quando eu enturmava com alguns jovens que, aleluias, não era aleluias de Cristo ainda, a gente saía, chegava em um determinado lugar e eles viravam: vai, faz, não tem nada a ver, é só agora, é só um momento, é só por um tempo. Ah, você não for, você é um besta. Para que isso? Para que se guardar? Para que se reservar tanto assim? Deixa disso e ser idiotice. Quantas vezes tem jovens ainda se levando por essa onda, estão cedendo ao pecado simplesmente porque pessoas estão buzinando o seu ouvido. Eu costumo dizer que a maior vergonha é andar com a cara aterrada no pecado, é olhar para cima e perceber que Deus já não ouve mais, olhar para cima e ver que existe uma barreira nos dividindo de Deus. Meu Deus. Eu costumo dizer que a maior vergonha, meu irmão, é olhar para o alto, é buscar a presença de Deus e entender que tem uma barreira, que tem uma divisão. Meu Deus. A maior vergonha não é ignorar o pecado, não. A maior vergonha é ceder ao pecado. É deixar ser levado pelo pecado, é deixar ser destruído pelo pecado. É tempo de acordarmos, é tempo de darmos o nosso melhor para o Senhor. Aleluia. Nós somos fortes, nós somos pessoas valorosas. A palavra do Senhor já nos dá vantagem, nos diz que nós vencemos o maligno, então nós temos que brigar, aleluia, fugir, é do nosso instinto, como eu costumo dizer, é da nossa vontade, é da nossa carne, É verdade. é da nossa natureza. A palavra de Deus fala que na hora que o trem ficou feio, na hora que a coisa engrossou, José deu uma pedra. Ou seja, José abriu mão dos prazeres da carne para estar na presença do Senhor. Aleluia. José não se preocupava tão somente com os prazeres do momento, mas José se preocupava com o futuro. Quantas vezes estamos caindo, tem gente falhando, porque está preocupado com o momento, está vivendo de momento. O momento é prazeroso, mas o momento pode te destruir. O momento é prazeroso, mas pode acabar com o nosso futuro. Meu Deus. O pecado no momento, o ato do pecado, o pecado no seu ato, ele é prazeroso. Ele te leva a achar que está bem, que está desfrutando da sua vida, que está curtindo a vida. Mas depois você entende que está sendo destruído, que está sendo sugado pelo pecado. Quando eu leio a palavra de Deus em Eclesiastes 12, eu lembro, aleluia,
atenção em fazer para o Senhor. E diante dessa palavra, eu fui analisando pessoas que deram o seu melhor para o Senhor. E foram pessoas que foram cheias de bênçãos. Foram pessoas que Deus, aleluia, se orgulhava delas. A palavra do Senhor fala de um jovem chamado Davi, que fez também a sua diferença, construiu a sua história. A palavra de Deus fala que em meio aos valentões daquele lugar, em meio àqueles que se sentiam preparados, Davi se dispôs. Como Davi se dispôs? O que me chama a atenção não é a disposição que Davi teve para enfrentar o gigante. O que me chama a atenção não foi a coragem que Davi teve para enfrentar o gigante. O que me chama a atenção é que Davi estava indo, achando que em determinado momento que Davi fala: eu irei contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi deixou todo o seu eu para trás e enfrentou em espírito. Ele sabia que ele ia naquela peleja, mas era Deus que pelejaria ao seu favor. Glória a Deus. Quantas vezes costumo dizer sempre que estamos deixando de lado a força que o Senhor nos deu para lutarmos com as nossas próprias forças? Meu Deus. Estamos ignorando o que o Senhor preparara para nós. Estamos querendo resolver do nosso jeito. Outro dia eu vi uma mensagem que dizia: aquela pessoa, a pessoa que não está preparada, a pessoa que não ora, a pessoa que não busca, ele tem que contar com a sua própria força. E a pessoa, quando ela conta com a sua própria força, ela padece. Davi mesmo disse na sua aleluia, quando ele escrevera: uns confiam em cavalos, outros em carros, mas eu faço menção no nome do Senhor. Davi confiava em Deus. Davi não confiava na sua força. Ou seja, Davi não confiava na sua juventude. A palavra de Deus fala que o jovem confia na sua força. Aleluia. E às vezes eu costumo entender, eu creio que é tempo de deixarmos de lado a nossa força e confiarmos no Senhor. É tempo de deixar de lado os nossos braços, a nossa vontade, e depositarmos a nossa força no Senhor, a nossa confiança. Aleluia. Aleluia. É tempo de darmos o nosso melhor para Deus. O que é dar o melhor para Deus? O que é lembrar do Senhor no tempo da nossa mocidade? É viver para o Senhor. Aleluia. É viver para Deus. Eu pergunto nessa noite: você tem vivido para Deus? O que é o que você tem feito para Deus? O que nós temos feito para Deus? Se você hoje, no lugar que você está, parar e fazer uma análise sobre a sua vida, o que você fez para Deus? Será que você consegue lembrar de alguma coisa que você tem feito para Deus? É tempo de fazermos para Deus. Preocupamos em alimentar a nossa vontade, mas esquecemos a vontade de Deus. A palavra do Senhor fala que essas pessoas eram pessoas que, aleluia, que tinham disposição em agradar a Deus, em fazer o melhor para Deus. Deus talvez olhava no céu e pensava duas coisas, assim como Deus falava a respeito de Jó. Pessoa sincera, pessoa reta. Nesse dia, o que Deus falaria ao seu respeito? Se Deus fosse ter um diálogo com alguém, será que Deus diria que você está fazendo melhor? Será que Deus diria ao seu respeito, ao meu respeito aqui nessa noite? Será que Deus poderia dizer que tem prazer na minha vida e na sua vida? Será que Deus poderia dizer que tem prazer no que estamos oferecendo para Ele? Ou será que o que estamos oferecendo para Deus é simplesmente de boca para fora, como Jesus mesmo disse na tua palavra, que uns honravam com os lábios, mas o coração já estava distante? Será que estamos dessa forma? Irmãos, é tempo de acordarmos. É tempo de acordarmos e entender que somos sós. É tempo de acordarmos e entender que a palavra de Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia. É
tempo de acordarmos e entender que não somos mais escravos do pecado. É tempo de acordar e abrir os nossos olhos, fazer para o melhor para o Senhor, entender que Deus já nos resgatou, que Deus já nos tirou desse mundo. Aleluia, Jesus. Quantas vezes estávamos em caminho de morte, estávamos perdidos, sem saída, em momento de aflição, e Deus nos resgatou, e nós ainda queremos voltar para trás, olhar para trás, deixando de não melhor. Essa palavra nos ajuda a refletir, nos ajuda a entender que o tempo passa, nos ajuda a entender que você, que eu, nós não vamos continuar jovens para sempre. Nos ajuda a entender que esse tempo vai passar e que um dia Deus vai pedir como o que nós temos feito, o que nós temos, aleluia, grandeado para Ele aqui na terra. Essa palavra nos ensina a entender, aleluia, que a vida não é simplesmente um mar de rosa, que os dias bons um dia vão acabar, um dia vai chegar e anseia sobre a nossa vida. Aleluia, será que vai ser nesse momento é que vamos abrir os olhos e acordar, entendendo que não estamos fazendo nada? Meu Deus. A palavra de Deus nos convida a refletir nessa noite sobre o que estamos oferecendo para Deus. Temos tempo de sobra para tantas coisas, temos tempo de sobra, aleluia, para fazer tantas coisas, e para Deus já não fazemos mais nada. E quantas vezes ainda nós vemos e achamos que estamos fazendo muita coisa? Quantas vezes ainda deixamos o nosso coração de sorver, estufamos o nosso peito e dizemos, já estamos fazendo melhor. Estou oferecendo o meu melhor. Eu imagino Deus olhando lá do céu. Quantas vezes chegamos na igreja e achamos que estamos oferecendo o nosso melhor, simplesmente porque vimos no culto todo dia, sentamos sobre esses bancos, abrimos a nossa boca e glorificamos. Será que é só isso que Deus espera de mim? Será que é só isso que Deus espera de você? Será que é só isso? É tempo de acordarmos. É tempo de abrirmos os olhos. Queremos escutar às vezes palavras que massageiam o nosso ego, que nos deixa bem na vida, como diz aí, não é? Palavras que nos fazem ser descolados e deixamos de lado as palavras que nos consolam. Meu Deus. Deixamos de lado as palavras que podem transformar a nossa vida para sempre. Deixamos de lado a palavra que pode endireitar o nosso caminho, que pode mudar de vez a sua história, a minha história. Meu Pai. É tempo de acordarmos. É tempo de lembrarmos do nosso caminho antes que os dias maus cheguem. Independente do momento, aleluia, independente do jeito que você esteja vivendo nessa noite, guarde essa palavra no seu coração. Independente do que você tem feito, talvez você pare no seu lugar e em pensamentos diz, Deus até hoje não fiz nada. Comece a partir de hoje. Você ainda tem tempo. A palavra de Deus nos convida a refletir. A palavra de Deus nos convida a entregar o nosso melhor, a vivermos para Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Convida que o grupo de louvor vai estar louvando o nome do Senhor.